Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabigol de volta à pauta. Mais 2 reforços, será que isso pode acontecer? E as voltas cada vez mais próximas de Igor Coronado e Diego Palacios, vou te contar tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E essa história de novo, Gabigol no Corinthians, será que isso é possível? Sim. É possível. Segundo o craque Neto, no programa Donos da Bola da Band TV, né, meu colega lá de emissora, divulgou nesta terça-feira de que Gabigol segue na pauta do Corinthians. Mais do que isso, de que existem conversas e de que Gabigol pode ainda ser jogador do Corinthians. A gente precisa entender por que isso está acontecendo. O Neto também cita nessa mesma fala de que o Corinthians negocia, conversa com 2 reforços que podem ser anunciados tanto nessa janelinha que vai acontecer agora no mês de abril, quanto na janela do meio do ano. Seria um volante mais um meia, um jogador do meio para frente, que são exatamente as carências que o Corinthians tem nesse sentido. Nesse momento, é óbvio que o Corinthians fala que não tem negociação com nenhum jogador. O Augusto Melo estava presente em Luque, lá no Paraguai, no sorteio da Sul-Americana, e disse que o grupo está fechado, que o elenco está fechado. E acho que essa é uma voz oficial mesmo que tem que acontecer, né? Porque a diretoria do Corinthians ela já pecou demais nesse sentido, inclusive com o Gabigol, ao dizer que estava negociando, que estava querendo, e todas as conversas elas vinham por outro lado, né, de que a coisa não ia acontecer, os dirigentes do Flamengo meio que ironizando a situação, e o Augusto muito convicto de que, não, a gente conversei com o presidente, conversei com o próprio atleta, a gente mandou uma proposta, mandou um projeto, aquela coisa toda. O Augusto, imagino eu, não iria mentir, né? Porque ele dá detalhes de como a conversa aconteceu no começo da temporada. Pois bem, depois de uma resposta que não foi dada e toda aquela, digamos assim, aquele clima negativo da expectativa criada de que o Gabigol poderia vir ou poderia não vir mais e tal, o Augusto resolveu tirar o time de campo. Mas o Corinthians nunca desistiu nos bastidores de ter Gabigol. Por quê? Porque o Gabigol ainda não renovou com o Flamengo. O Gabigol tem contrato até dezembro. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, já deu entrevistas dizendo que ele é jogador do Flamengo. Então ele vai ficar aqui até o final do contrato dele. Só que o Flamengo pode perder o Gabigol de graça na metade do ano. De graça. Eu sei que o Gabigol já se pagou, tá? O Flamengo pagou mais de 90 milhões de reais, quase 100 milhões de reais pelo Gabigol, na época que o contratou, adquirindo os seus direitos. Ele virou um ídolo, talvez o maior jogador da história do Flamengo depois do Zico. E olha, o Flamengo tem grandes jogadores, mas o Gabigol, cara, o Gabigol tem gols em 2 finais de Libertadores. Então, assim, é um cara que está na história, mas que hoje já não é mais nem titular. Então, ele está vivendo um período lá de ostracismo em relação pelas preferências do Tite, pelo bom momento do Pedro, pelo time ajustado de uma maneira sem ele, por um desleixo do próprio atleta no ano passado, que ficou um pouco fora de forma, focou em outras coisas, pelo seu final de contrato, por uma pedida muito estratosférica em termos de luvas, de, cara, com vencimentos de mais de 50 milhões de reais para renovar, e o Flamengo tirou o pé. E o Flamengo, não, a negociação não existe. Mas ele é atleta do Flamengo e vai ficar até o final do ano, disse o presidente. Mas será que o Flamengo vai querer liberar o Gabigol de graça? E isso, por lei, deve acontecer na metade do ano. Se não houver uma renovação, ele assina pré-contrato com qualquer clube do mundo e vai embora no final do ano. Mas aí que tá. Será que o Corinthians vai esperar até 2025? Pode esperar. E aí ele chega de graça, porque vai ter que desembolsar uma boa quantia nas luvas, evidentemente, né, para adquirir o Gabigol, para vencer a concorrência, porque ele vai ser um jogador, obviamente, muito concorrido no mercado, e também por um altíssimo salário, imaginamos. Agora, daqui a pouco, existe uma figura central nesse processo que às vezes a gente esquece, que é Fabinho Soldado. Fabinho Soldado estava lá, do outro lado do muro, lá na Gávea, lá no Ninho do Urubu. E muito das negociações, de conversas que aconteceram recentes entre diretorias de Flamengo e Corinthians passaram pelo Fabinho. Inclusive da possível ida do Maicon para lá. E o Maicon optou por ficar com a garantia do pagamento aí dos direitos de imagem e ficou. Mas o Flamengo tem ou tinha Fabinho Soldado, e o Fabinho que hoje está no Corinthians tem ótima relação com a diretoria rubro-negra. Isso apara muitas arestas. Tem uma informação do Samir Carvalho que é muito importante nesse sentido. O Júnior Pedroso, que é o agente do Gabigol, que tinha dado entrevistas, né, dizendo que não teve negociação nenhuma e tal, isso
teria desgostado a diretoria do Corinthians lá no começo da temporada, essa aproximação já aconteceu. Então, assim, segundo a informação do Samir, a diretoria do Corinthians já voltou a conversar com o agente do Gabigol numa boa. Todo mundo sentou, conversou, ficou numa boa e tal. Ou seja, por quê? Porque essa negociação ainda pode acontecer. E o Flamengo, se quiser ganhar uma grana pelo Gabigol, sabe que o momento é agora. Essa janela que abre dia 1º de abril e vai até o dia 19, ela permite com que os clubes contratem jogadores que disputaram os estaduais. Na verdade, é uma janela interna, é uma janelinha que a gente chama, que a CBF permitiu aos clubes aqui no Brasil. Por quê? Porque muitos jogadores terminam os estaduais e ficam desempregados, sem calendário, sem função, se destacam no campeonato, no interior do Campeonato Paulista aqui, por exemplo, no interior do Campeonato do Rio Grande do Sul, de Minas, e tem a possibilidade de, digamos assim, reforçar um clube, um grande clube e fazer um grande contrato, e não podia por conta da janela que abriu agora no mês de março, né, e depois só na metade do ano. Pois bem, agora, com essa janela que a CBF abre excepcionalmente em abril, ela premia que jogadores dentro do Brasil consigam trocar. E aí é nessa brecha que o Corinthians não pode contratar ninguém de fora. Então, mesmo esses dois jogadores que o Neto citou, por exemplo, eles não podem vir de fora, a não ser na metade do ano. Mas se estiverem no mercado interno, aí sim, eles podem vir e reforçar o time para a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O Gabigol está dentro desse quesito, desse aspecto, porque ele defende o Flamengo, é uma negociação interna. Mas o Flamengo não vai ceder tão facilmente assim. Então, assim, não estou nem dizendo que existe uma negociação, o Corinthians já negou, pelos contatos que fiz, não tem nenhuma coisa acontecendo numa voz oficial, mas a gente sabe que nos bastidores, até pela informação do Neto, que é um cara muito bem informado, o Corinthians não desistiu do Gabigol. Pode ser agora em abril? Acho difícil. Pode ser na metade do ano? Não duvido, porque aí tem um pré-contrato firmado e aí o Flamengo vai querer ficar com um jogador que já, enfim, confirmou que saiu, vai ficar pagando o salário dele até o final. O Flamengo não precisa de dinheiro, né? Mas sei lá, por que não libera? Já que é vontade do jogador, e libera um pouco antes, inclusive recebendo uma quantia. Ou o Corinthians pacientemente vai esperar até dezembro e aí sim contar com o jogador num grande projeto a partir de 2025. E aí o Corinthians tentando estar, né, numa Libertadores da América seria um grande cartaz, assim, uma grande bandeira do Corinthians, né, o Gabigol, por tudo que ele ainda pode jogar e representar aqui no futebol brasileiro. Ele tem a cara do Corinthians, já disse o Augusto Melo, e tô achando que é uma obsessão do presidente trazer esse cara, se não for agora, ano que vem. Então, Gabigol segue na pauta, além desses dois reforços que eu já citei, que podem ser agora do mercado interno para abril, ou então apenas na metade do ano. É um interesse muito, mas muito grande do Corinthians em relação a Gabigol. Se chegarem para o Corinthians e falarem, ó, acabou, tá? Não vou renovar lá, tá? O menino não renova lá, não vai renovar com o Flamengo, já está decidido. O Corinthians envia uma proposta no dia seguinte. O Corinthians vai ser o primeiro a enviar uma proposta. Isso eu posso garantir para vocês. Anotem e me cobrem, tá? Anotem e me cobrem em relação a isso. Essa é a verdade, tá? Leandro. Agora, o que tem de novo? O que tem de novo é que o Corinthians entrou em contato com o agente do Gabigol simplesmente para pôr panos quentes naquela discussão que houve lá atrás publicamente. O Júnior Pedroso, agente do Gabigol, falou publicamente que não teve negociação com o Corinthians. Eu estou falando por mim, não estou falando pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, até porque eu não quero estragar essa relação. Eu, Samir Carvalho, posso dizer para você que o agente dele mentiu, porque houve negociação avançada. O Corinthians confirmou, o Flamengo confirmou. Todo mundo sabe que houve uma negociação no início do ano. O Corinthians, aliás, se acertou com o Flamengo. O Corinthians só precisava se acertar com o Gabigol. Parecia que o Gabigol ia aceitar. Graças a Deus nunca cravei, tá, gente? Só estou falando para vocês até onde foi isso. E aí o agente fala um negócio desse, pô, o Augusto não ia deixar, não ia ser chamado de mentiroso de uma forma injusta. Aí eu gosto quando o presidente vai a público e vai lá e rebate, entendeu? Senão parece que realmente era mentira tudo. Ele foi lá e rebateu. Só que há muito tempo a diretoria já resolveu não rebater mais nada. A diretoria não quer entrar mais em debates com o Júnior Pedroso. Não teve mais nenhum debate. Quando perguntaram, pô, o que foi lá que aconteceu? Tá tudo certo. Não sei se vocês repararam nas entrevistas que teve em ON.
Tipo aquela coisa, tá tudo certo, não temos que responder nada, papá, tá tudo certo. Por quê? Porque o Corinthians fez as pazes com o Júnior Pedroso. Isso reaproxima o Corinthians do Gabigol, tá? Quer dizer que vai contratar? É uma certeza? Não é. Não é uma certeza. Mas por que o Corinthians fez questão de fazer as pazes com o Gabigol? Vamos falar a verdade. Tem pessoas na sua vida que dão mancada contigo e aí por algum motivo você corta a relação. Pô, se você faz questão de voltar a relação com essa pessoa, é porque você considera alguma coisa tem. Tem pessoas que, né, eu já deixei para trás na minha vida, tem pessoas que eu cortei relação, que, amigo, não faço questão nenhuma de voltar a ter uma amizade, tá? Tenho rancor, tenho mágoa, tenho nada, entendeu? Tenho nada, porque eu só não quero ter amizade. Eu só não quero ter amizade. Então, a vida, o perdão, e perdão não é esquecer, tá? Às vezes a pessoa te faz alguma coisa, um amigo teu te faz alguma coisa, você, eu perdoei, mas eu não esqueci. Perdão não é esquecer. Você nunca vai esquecer qualquer coisa que alguém te fez, alguma coisa ruim. Você não vai esquecer, né? Mas você consegue perdoar. E como é que você sabe quando você perdoa? Porque é a vida que segue. Você não joga na cara, você não entendeu? É a vida que segue, tá? Então, assim, tem pessoas que, pô, tô nem aí, amigo, né? Tem uns camaradas aí que fiz questão até de bloquear nas redes sociais, eram colegas de imprensa, então me bloque, eu não tenho interesse nenhum em ter amizade com esse tipo de gente. Tá entendendo? Agora, por que o Corinthians faz questão de fazer as pazes com o Gabigol? Por quê? De fazer as pazes com a gente dele. Se não tivesse algum interesse lá, né? Não precisava. A vida que segue, esse Zé Ruela aí, pai, botava para quebrar e já era. Entendeu? Então é isso, velho. Hoje o Corinthians tem sim o interesse no Gabigol, fez as pazes com a gente dele, tá monitorando, tá de olho na situação. E eu garanto para vocês que quando o Gabigol chegar e falar assim, eu não fico mais no Flamengo, não vai ser Palmeiras, não vai ser ninguém. O primeiro, não sei quem vai contratar, mas o primeiro a fazer uma proposta vai ser o Corinthians. O Corinthians até tem essa proposta, tá? O Corinthians até sabe o que oferecer para ele. Aliás, vai oferecer o que ofereceu lá atrás, entendeu? Essa é a verdade, tá? Que café maravilhoso, hein? Vem tomar um café comigo aqui, hein? Vem tomar um café comigo. Agora, precisamos, né? Precisamos ver se o Corinthians vai, né? Se o jogador vai querer ficar ou não lá no Flamengo, que é muito importante também. E quem está criticando vai ter ele como ídolo ainda. Se o Gabigol for contratado, todo mundo vai abraçar. O cara vai meter um vai Corinthians, porque ele é um jogador que ele tem esse espírito, né? Provocador, um camarada. Pô, eu vou falar, meu irmão, é muito melhor você ter um Gabigol, velho, do que você ter os jogadores que a gente teve nos últimos anos. Vai, vamos falar a verdade. Um bando de Zé Ruela. O Corinthians perdia, eles saíam assim. O Corinthians ganhava, eles saíam assim. Corinthians perdia, foto. Corinthians ganhou, foto. Corinthians perdeu, foto. Se não tivesse o título na matéria, Corinthians perdeu, Corinthians ganhou, eu nunca ia saber pela foto deles. Desse bando de Zé Ruela que ficaram 4, 5 anos no Corinthians, sanguessugas, que falam que amam o clube. Quem ama o clube é o torcedor, meu irmão. Toma chuva, vai para tudo quanto é lugar, discute. Já nasceu corintiano, não precisa ninguém pagar por mês para ser corintiano. Já nasceu corintiano, tá entendendo? Fica essa coisa que, mas o ídolo, meu irmão, o ídolo para mim não tá acima de torcida, entendeu? Quem já viu os jogadores chorar pelo Corinthians? Para, meu irmão. O Emerson Sheik fez gol de final de Libertadores. É ídolo? Pô, legal, pode ser ídolo. Mas é corintiano? Pô, flamenguista nato. Corintiano é o torcedor, meu irmão. Eu não tô falando mal dele. Tem jeito de torcer para quem ele quer. Eu só tô dizendo que as pessoas pagam muito pau para jogador. Mas o maior patrimônio do clube é a torcida, velho. O cara já nasce corintiano. Não precisou ter um salário. Não precisou ganhar um título para virar corintiano.
cara pode até ter virado depois corintiano. Não, meu irmão. E é melhor e é muito melhor o Gabigol do que esses caras sem alma que estavam no Corinthians, né? Por isso que o Romero é um perna de pau e todo mundo gosta dele, porque pelo menos ele tem alma, o Romero. Isso eu não vou negar, entendeu? É um cara que briga, um cara que tem vontade, né? Agora é a gente aguardar. Isso mesmo, Samir, nós somos os craques do Corinthians. Não era nem para eu gritar, que eu estava ruim da garganta. Não sei porque eu fico nervoso. Fico nervoso sozinho. Não tem ninguém para brigar comigo e eu tô brigando. Imagina se eu fizesse esse programa com mais 2, 3. O pau ia comer todo dia, porque eu sozinho consigo discutir comigo mesmo. Hein? Eu virei corintiano depois de 2007. Corinthians é raça, é superação. Hein? Wagner Love também. Falou tudo, Samir, certinho, vai Corinthians, cantareira, calma, Lito. Não, tô calmo, hein? César Brasil, salve, Samir, quem te critica te inveja, eu sou fechado com o Samir. Vamos fechar, os cafezeiros tudo fechado, César, tamo junto, meu irmão, hein? Samir, Samir que o diga que é ser torcedor, tamo junto, nosso querido vovô Dema, parceiro, gente boa demais, tá doido, hein? Calma da Tênis exclusivo, calma Samir, olha a pressão, Samir bipolar, tá totalmente louco, né? Eu consigo discutir comigo mesmo, ninguém falou quem é ídolo, quem não é, ninguém, velho, ninguém reclamou, eu tô discutindo sozinho, velho, sozinho, entendeu? É o mal de fazer um programa sozinho, a gente fica louco, né, velho, hein? Se Samir é bravo, ele briga com ele mesmo. Ai, meu Deus, é muita loucura, né, velho? Fala, Mito, Samito, tô fechado contigo, você é o cara. Mas é aquela história da barreira. Pô, Eduardo, hein? Gente finíssima esse, hein? Tô te esperando ao meio-dia, hein, Eduardo? Aqui, ó, no almoço com a Fiel, hein, velho? Eu lembro que de meio-dia você estava disponível. Samir, você daria uns box em quem da imprensa? Para com isso. Eu não posso pensar isso, entendeu? Eu não posso pensar, né? Se já pensar em matar, já matou, entendeu? Tô fora. Samir, você é o cara. Samir tá procurando alguém para tretar. Aliás, essa história do Gabigol fazer as pazes, do Corinthians fazer as pazes com o agente do Gabigol, essa história é exclusiva. E salve, fiel corintiana, olha só a informação aqui exclusiva para vocês. Segundo o portal argentino Craque Deporto, soltou a informação que o Corinthians estaria interessado no jogador do Boca Juniors, meio-campista Vicente Taborda, e pode aí pagar aí cerca de 13 milhões para ter o jogador, fiel. Quem deu a informação foi o portal El Craque Deportivo, né? Lá da Argentina, soltou a informação que o Corinthians estaria atrás do meia titular do Boca Juniors, hein? E olha só, 22 anos, meio criativo, de boa armação. Os comentaristas argentinos descem muito elogios ao jogador, né? É um meia bastante interessante aí e está na mira do timão, segundo o portal argentino, fiel. Ele tem contrato com Boca Juniors até 2026 e está avaliado aí em 13 milhões de reais, fiel. É a quantia que o Corinthians teria que desembolsar para contratar o jogador. E nesta terça, né, o Neto deu a informação que o Corinthians estaria atrás aí de 2 reforços, um meio-campista e um volante. Será que o meio-campista é o Vicente Taborda do Boca Juniors? A informação é quente, não foi confirmada pelo Corinthians, mas é aquela coisa, né? O portal argentino deu e há um burburinho aí que o Corinthians quer sim esse meio argentino para repor principalmente a saída do Matias Rojas, fiel. Então tá aí a informação para vocês.
Vicente da Borda pode ser aí o novo reforço do Timão, meia argentino novo, 22 anos, ambidestro, né? Chuta com as duas pernas, tem um bom passe, um bom chute a gol e pode se tornar aí um ótimo reforço para o Timão nesta temporada, fiel. Há uma repercussão imensa nos jornais argentinos, né? Inclusive pode pintar até uma troca pelo Fausto Vera, fiel. Essa é a informação da imprensa argentina aí, colocando o Timão em pauta e trazendo o interesse do Corinthians no Vicente da Borda do Boca Juniors. Comenta aqui embaixo se você gosta aí dessa contratação ou não. Vou deixar um salve para vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!